Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Rádio Módulo FM mais uma edição do Jornal da Módulo FM. Hoje, uma quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. E a partir de agora você acompanha o JM através das plataformas digitais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e também no YouTube ao vivo. E é claro, né? No seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1. Nesta edição, a minha convidada é a advogada Ana Luísa Ribeiro Costa, que vai participar conosco. Ana Luísa, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM, aqui no JM, pela primeira vez aqui comigo. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui hoje e fico muito feliz de poder passar o meu conhecimento para os ouvintes da Rádio Módulo. Muito bem, o tema do Jornal da Módulo FM desta quarta-feira, né? A doutora vai falar o valor da pensão muda com o novo valor do salário mínimo. Já vou mandar a primeira pergunta aqui, ó. Como o reajuste do salário mínimo afeta o valor da pensão alimentícia? Então, a pensão alimentícia já regulamentada, seja num acordo judicial ou em sentença judicial também, que tem como base o salário mínimo, ela deve ser reajustada toda vez que o salário mínimo mudar de valor. Ou seja, ele é um reajuste automático. Mudou o valor do salário mínimo, muda o valor da pensão alimentícia. Agora, existe alguma legislação específica, né, que determina como o novo valor do salário mínimo impacta o cálculo da pensão alimentícia? Então, existe sim legislação que regulamenta a pensão alimentícia, os alimentos, que é o artigo 229 da Constituição Federal, a Lei 5.478 de 68 e os artigos 1694 ao 1710 do Código Civil, que dispõe, né, sobre a pensão alimentícia. Mas não existe um artigo específico falando sobre o salário mínimo. Então, é o juiz que vai analisar caso a caso como vai se dar a porcentagem do salário mínimo sobre a pensão alimentícia. Agora, em caso de reajuste do salário mínimo, toda vez que o salário tem um reajuste, a pensão também ela passa por cálculos? Novos cálculos? Sim, passa sim. Eu vou dar um exemplo. O salário hoje está no valor de R$ 1.412, certo? Uma pessoa que recebe o valor de 35% do salário mínimo. Você pode fazer um cálculo básico. Você pega o valor total do salário mínimo multiplicado pela porcentagem que você recebe de pensão alimentícia, que nesse caso dá R$ 494,20. Mas isso também vale para outras porcentagens também, 50%, 40%. Então, é um cálculo bem simples de se fazer. E como as variações no salário mínimo podem assim, influenciar os acordos de pensão alimentícia estabelecidos já anteriormente? Então, eu quero frisar que é muito importante mesmo regulamentar essa pensão alimentícia. Mas regulamentar em que sentido? É se fazer um acordo entre as partes, né? Quem vai receber a pensão, quem vai pagar a pensão, e o juiz homologar. Ou entrar com uma ação judicial de pensão alimentícia, que o juiz vai decidir o valor que deve ser pago. Por que é muito importante fazer isso? Para trazer maior segurança jurídica para quem recebe e para quem paga. O que acontece muito, Jânio? Acordos de boca entre as pessoas. Fala assim, vou pagar o tanto. Só de palavra, né, doutora? É só de palavra, justamente. E durante, assim, por exemplo, um ano dá certo, mas depois do nada a pessoa para de pagar. Fala, não vou pagar nada. Então, quem recebe, ou representante de quem recebe essa pensão, fica de mãos atadas. Ele não consegue fazer nada. Então, é uma insegurança muito grande. E mesmo acordos que já foram feitos no passado, muitos anos antes, que o juiz, né, homologou, vale do mesmo jeito. A pensão alimentícia vai ser ajustada toda vez que o salário mínimo tiver um novo valor. E qual é o papel do advogado na orientação, né, de clientes em relação ao impacto do novo valor do salário mínimo no pagamento ou recebimento de pensão alimentícia? O advogado ou advogada tem um papel extremamente crucial, principalmente aqueles que são especialistas em direito de família, porque eles vão orientar de forma correta e também representar essas pessoas para se ter uma pensão justa. E também é interessante frisar também que tem um senso comum que as pessoas acham que
a pensão sempre vai ser 30% do salário mínimo. Todo mundo fala assim, não, a pensão vai ser... 30%. Coloca 30% do salário mínimo. Mas não é bem assim que funciona. O juiz, ele vai analisar caso a caso. E ele vai levar em consideração alguns pontos. Como as necessidades de quem recebe a pensão, o que ela precisa para viver... E a possibilidade de quem vai pagar. Qual que é o rendimento dele, qual que é o salário dele. Então, nem sempre a pensão vai incidir sobre o salário mínimo e muito menos vai ser 30%. Por isso, a importância do advogado ou advogada para orientar bem nessa questão e também juntar os documentos necessários e as provas. Agora, qual o impacto do reajuste do salário mínimo nos casos de pensão alimentícia em que o alimentante recebe salário mínimo? Acontece muito do alimentante, que nesse caso é quem paga a pensão, né? O alimentado é quem recebe a pensão alimentícia, recebe um salário mínimo. Aí, então, é importante a gente analisar qual que foi o valor estabelecido de pensão. Se foi porcentagem de salário mínimo, não interessa quanto que ele recebe. Ele tem que pagar o valor correto de acordo com o salário mínimo da época. Existem situações em que o valor da pensão alimentícia não é afetado pelo reajuste do salário mínimo? Sim, existem sim. Quais situações? Nem sempre a pensão vai incidir pelo salário mínimo, porque o juiz vai levar em consideração o rendimento daquela pessoa. Exemplo, a pessoa trabalha CLT, regime, né, de carteira assinada. Vai levar em consideração qual que é o salário por mês daquela pessoa. Ou quando é profissional liberal, ou tem uma empresa, leva em consideração o rendimento dela e também com os índices financeiros, o INPC, a taxa Selic. Então, realmente vai depender do caso a caso. E quais são os direitos e responsabilidades, né, das partes envolvidas quando há alteração no valor do salário mínimo e o seu impacto na pensão alimentícia? Então, a parte que paga a pensão tem que ficar atento sempre a essas variações do salário mínimo e pagar o valor correto. E quem recebe, o representante de quem recebe essa pensão, também tem que ficar atento para poder cobrar esse valor corretamente. Como o profissional, né, o advogado ou advogada, orienta os clientes em relação aos seus direitos e deveres quando ocorre um reajuste no salário mínimo? Então, eu sempre oriento, o advogado também tem que orientar em sempre pagar o valor corretamente. E se não pagar o valor corretamente ou não quiser pagar de forma alguma, tem ações para se conseguir executar esse valor. Tem como entrar na justiça e pedir a execução desse valor que o juiz ele vai cobrar o valor total que aquela pessoa tem que pagar para o alimentado. E sempre que é realizado esse reajuste, há um debate de ambas as partes? Não necessariamente, porque como o reajuste ele é automático, então não precisa ter que ter esse debate. Mudou o salário mínimo, então tem que pagar o valor correto de pensão alimentícia. Nessa sua participação aqui no Jornal da Módulo FM, tem algo mais que você gostaria de acrescentar aos nossos ouvintes aqui da Rádio Módulo FM e também aproveitar aqui aos nossos internautas? Então, estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento, que eu sei que muitas pessoas não sabem dessa situação e ficam brigando, tentando convencer o outro que tem que pagar o valor correto. E também fazer um pedido para vocês me seguirem também nas minhas redes sociais, porque presente no meu Instagram, eu posto muitas informações sobre essa área que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bem informados, que é no @RibeiroADVPTC. Bacana, então, obrigado pela participação, pela presença conosco aqui nessa quarta-feira, ao vivo aqui pela Rádio Módulo FM. Muito obrigada. Muito bem, conversei aqui no Jornal da Módulo FM dessa quarta-feira com a advogada Ana Luísa Ribeiro Costa, especialista em direito de família. O Jornal da Módulo FM fica por aqui. Se você de repente perdeu essa entrevista, está lá no Facebook e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Vem aí a segunda parte do Jornal da Rádio Módulo FM. Na sequência tem o Módulo Esporte e às 13 horas tem o Conexão Módulo FM com o Anderson Salles. Lembrando que nessa quinta-feira eu volto no Jornal da Módulo FM e dentro do Jornal da Módulo FM nessa quinta-feira tem a presença, a participação, é claro, do Módulo Saúde. Aguardo você então amanhã, quinta-feira. Tenham todos bom almoço, ótima tarde. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.